Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre o versículo que se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Mais uma vez, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Primeira parte do versículo: que farei, pois, irmãos? Depois de usar a palavra para regulamentar os dons espirituais e estabelecer limites à igreja de Corinto, para que tudo na igreja fosse feito com ordem e decência, Paulo havia dito em 1 Coríntios 14, 37, se alguém cuida sem ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então Paulo decide fazer uma pergunta retórica e usa essa: que fareis, pois, irmãos? Em sua resposta a essa igreja, ele apresenta uma liturgia de culto. Ela não deve ser entendida de maneira cronológica ou dogmática. Mas vamos lá. Quando vos ajuntais, está falando do ajuntamento do culto, em que Cristo se faz presente. A Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Então, quando vos ajuntais, cada um de vós, esteja preparado, tem salmo. Salmo, do grego psalmon, era um cântico ou hino com acompanhamento musical. O livro de Salmos nada mais era do que um inário para a igreja primitiva, que na sua origem era judaica. Então, a igreja primitiva, que era em sua origem judaica, ela usava os louvores que os judeus usavam para enaltecer Deus. Então isso fazia parte do culto judaico, o que não é muito aproveitado para nós que somos gentios, né? No Salmo 22, 3 está escrito: porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Os louvores de Israel dizem em especial em relação aos salmos. Cada um de vós tem salmo. Agora, tem doutrina. Doutrina diz respeito aos ensinamentos sistemáticos contidos nas Sagradas Escrituras. O versículo de 2 Timóteo 3, 16, 17, ou melhor, os versículos, nos diz algo especial sobre a Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, aprendemos aqui que precisa ter louvor na igreja e precisa também ter palavra na igreja, precisa ter ensinamento da igreja. Afinal, o salmista escreveu lá no Salmo 27: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a tua formosura, para vê-lo através da fé e aprender no seu templo. Templo é lugar de ensino, templo é lugar de palavra. E ele continua: cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. O contexto aqui de 1 Coríntios, tanto 13 quanto 14, está falando dos dons espirituais. Então aqui não é difícil essa interpretação. Quando ele diz tem revelação, ele está falando a respeito dos dons de revelação. Os 9 dons espirituais, eles são divididos entre dons de poder, dons de elocução e dons de revelação. Os dons de revelação são esses: palavra de sabedoria, que refere-se a uma capacitação divina sobrenatural por tomada de decisões sábias e circunstâncias extremamente difíceis. O pastor Estevão Ângelo de Souza diz que a palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus,
ou mais especificamente um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meios sobrenaturais. Então, a palavra da sabedoria é uma capacitação do Espírito Santo para que a pessoa fale algo que só pode, essa sabedoria não tornaria, como o que eu quero dizer é isso, que ela não tornaria obsoleta a decisão, uma decisão que ia conter todo mundo, assim como os apóstolos, em frente à murmuração da divisão dos fundos para as viúvas, eles tomaram uma decisão ali que a palavra da sabedoria está evidente. Eles disseram: escolhei 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de fé, e constituai sobre esse importante negócio. E a Bíblia fala que toda aquela palavra contendeu toda a multidão aceitou. Assim também, eu posso usar um exemplo do Antigo Testamento, quando o jovem Salomão, ele, na causa das 2 mulheres, que aquilo promoveu Salomão, foi a primeira decisão dele que caiu na graça do povo. Ele havia dito que, já que aquelas mulheres, aquelas prostitutas, não entraram em acordo quem era a mãe verdadeira, ele mandou o quê? Reparta essa criança em 2. Aí a verdadeira mãe se manifestou: não, senhor, se for para dividir a criança, de maneira nenhuma, dê o filho a ela. Aí ele toma uma decisão. Ele fala: não mate a criança, dê a essa mãe que abriu mão dele, porque ela é a verdadeira mãe. Veja que a palavra da sabedoria é uma palavra que não deixa dúvida, e todo Israel aceitou a decisão de Salomão e reconheceu que agora eles tinham realmente um rei sábio sobre eles. Agora, a revelação também diz a respeito da palavra da ciência. A palavra da ciência é um dom resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, e se relaciona com a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para conhecer fatos e circunstâncias ocultos. É quando Deus se revela através do pregador, quando Deus se revela através do profeta, para revelar algo que só a pessoa sabe. Porque isso tem que ser uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Porque você entra numa igreja, o cidadão fala com você, o cidadão nunca te viu, não te conhece, mas ele revela algo que você sentiu, algo que você orou, algo que só você sabe. Você tem que fazer que nem a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 14, acho que 25 e 26. Tem que reconhecer que verdadeiramente Deus está nesse lugar. Então, o terceiro dom de revelação é o dom de discernir os espíritos. Sobre esse dom, eu tenho aqui algumas anotações, que é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza de manifestações espirituais. De acordo com o termo de acrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. O teólogo assembleiano Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir os espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. 1 João 4:1. Aqui o texto fala que João escreve: filhinhos, não creiais em qualquer espírito. A Bíblia se refere a demônios como espíritos enganadores. Ou seja, existem espíritos que não são da parte do Senhor. Existem manifestações que não são do Senhor. E no culto tem que ter doutrina, salmo e revelação. Tem que ter os dons de revelação. Dom de sabedoria, dom da ciência e dom de distinguir os espíritos. Continuando, ainda falando de dons espirituais, tem língua. Refere-se ao dom de línguas, que produz edificação particular. A Bíblia afirma em 1 Coríntios 14 que quem fala em línguas fala em mistério, e só Deus entende. Sobre a proibição de falar em línguas, veja o que está escrito em 1 Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos,
procurai com zelo profetizar, e não proibais de falar em línguas. Nesse texto, Paulo até fala da superioridade da profecia em relação à língua. Por quê? Porque a língua edifica só a própria pessoa, mas a profecia edifica todos na igreja. Então, falando da superioridade, mas ele não proíbe em nenhum momento que se fale língua na igreja. Mas ele quer, como está escrito em 1 Coríntios 14, 37, que haja ordem e decência. A referência está errada, me perdoe, tá bom? Continuando. Tem interpretação. Olha só que nesse culto os dons espirituais estão em evidência. É o último dom do Espírito Santo. É o fruto do contexto pregado, pois uma língua interpretada para toda a congregação, aos olhos de Paulo, é mais preciosa, pois pode também, como a profecia, edificar todos na igreja. Está escrito em 1 Coríntios 14, 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que também possa interpretar. Aqui tem que ser entendida como... Imagina uma pessoa no púlpito falando língua estranha. Falando para todos em língua estranha. As pessoas vão entender o que está sendo dito? Não. Está falando de mistério. Está falando com Deus. Está entregando alguma mensagem para a igreja? Não está entregando mensagem nenhuma. Então, nesse sentido, Paulo fala, ó, não é para... Ele está implícito aqui, tá bom? Não é para pregar falando em língua estranha. Se você for fazer isso, então ore para que possa interpretar. Isso serve para todos aqueles que têm o dom de línguas na igreja. Agora, a conclusão. Faça-se tudo para a edificação. Aqui termina o versículo e é nos esclarecido o propósito dos dons espirituais para a igreja. A edificação. 1 Coríntios 3, 10, 11 está escrito assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. A principal pedra de esquina. Então Cristo é o fundamento. Nós, obreiros do Senhor, nós, igreja do Senhor, vamos edificar sobre o fundamento. Mas devemos tomar cuidado. De que maneira nós devemos edificar sobre o fundamento? Temos que edificar com frutos de justiça. Temos que edificar com seriedade, para que o nosso trabalho seja louvado por Deus. Porque a Bíblia fala que as obras serão passadas pelo fogo. Haverá obras de madeira, palha e feno, e haverá obras de pedra preciosa, prata e ouro. Ou seja, essas passarão pelo fogo, esses metais passarão pelo fogo e vão permanecer. O que for madeira, palha e feno passará pelo fogo e vai desaparecer. Essa pessoa não receberá galardão. Então Deus capacita a igreja. Deus dá dom espiritual para a igreja. Para quê? Para edificação do corpo de Cristo. Não é para mérito pessoal. Ah, você tem o dom de profecia para você. Não é para você, profeta. É para a igreja. Então você tem que se preparar para usar esse dom na igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se Deus deu esse dom, você pertence à igreja A, à igreja B, à igreja C. Não importa. Utilize esse dom na sua igreja. Aleluia. Eu quero agradecer você que ficou comigo nesses 14 minutos. Foi até demais. Quero dizer que no link aqui vai ter o texto escrito, tá bom? As fontes. E você pode acessar esse material e muito mais. Amém? Deus abençoe a todos.